Podcast Cara dos Esportes emergencial, Gabriel Martins aqui, Ricardo Estabolito Júnior do Jumper. Vamos falar de uma das maiores vitórias da história da seleção brasileira masculina de basquete. No século XXI talvez seja a maior vitória da seleção brasileira. Derrotamos o Canadá, um dos favoritos ao título da Copa do Mundo, 69-65. O Canadá era favorito por 19 pontos antes do jogo começar. A vitória do Brasil pagava 17,0 nas principais casas de apostas. E o Brasil fez uma partida perfeita, tirando o segundo quarto, mas fez uma partida perfeita e derrotou um dos grandes favoritos da competição. Ricardo Estabolito Júnior, como eu falei aqui, tá com a gente novamente para esse podcast emergencial. Não deu tempo nem de eu pentear meu cabelo. Quem tá vendo no YouTube está me vendo totalmente despenteado. Ricardo, antes de qualquer coisa, você concorda com essa minha afirmação que é uma das maiores, talvez a maior vitória, o maior resultado do Brasil no século XXI? Porque o Brasil foi campeão mundial e tal, então não dá pra dizer que é a maior na história. Mas no século XXI, pra mim, não me vem nenhum outro resultado na cabeça. Vamos lá. Assim, primeiro, salve pra todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Vamos lá. Eu nasci em 1987, então foi o ano do Pan-Americano. Sim. Né? Que o Brasil ganhou. A gente meio que se baseia de lá pra cá, né, a história moderna do basquete brasileiro. Meio que da vitória em 87 pra cá. História contemporânea, digamos assim. Uhum. Dentro desse espaço, certamente né? Uma das maiores, eu lembro da vitória. Minha memória é muito ruim, mas eu lembro da vitória contra a Espanha. Sim. Né, alguns anos atrás. Eu acho que era a Copa do Mundo também, né? Ou foi a Olimpíada, eu não lembro. Que tinha uma história também da Espanha, né? Preferiu o cruzamento. Isso. Ela preferiu o cruzamento, tinha lá. Todo mundo já antes já estava imaginando, pô, a Espanha pode perder esse jogo e tal. Tem essa vitória, mas eu acho que assim, aquela que é sem suspeita, digamos assim, eu acho que essa tranquilamente uma das grandes que a gente viu, digamos assim, né? Que a nossa geração viu. Eu sei que você é mais jovem que eu, mas eu acho que dá pra falar nossa geração. Não tanto, assim, 1991, somos todos millennials, né? Mas um jogo fantástico, é difícil até saber por onde começar. E assim, primeiro quarto o Brasil vence, 16-13. Segundo quarto, o Canadá atropela, 24-11, né? E aí eu já tava resignado, comecei a pensar no meu almoço e tal. E pensar, pô, não sei se eu vou acordar cedo no domingo pra ver Brasil e Letônia e tal. O Brasil volta muito bem no terceiro quarto, vence o quarto 18-15 e vence o último quarto por 24-13. Uma atuação que, assim, claro, é óbvio olhando pro placar. O Brasil fez 69 pontos. Não foi um absurdo ofensivamente. Achei que o Brasil tinha um plano claro, que era desacelerar o jogo. Quanto mais posse de bola tivesse na partida, melhor pro Canadá. O Brasil desacelerou o jogo no ataque e teve uma atuação fantástica defensivamente. Foi, assim, muitos méritos pro Gustavo De Conte, Gustavinho, técnico da seleção, porque ele fez um plano de jogo perfeito. A gente até falou aqui no podcast, eu falei que eu achava que a gente ia ver o Jorginho no Shea, ia ter o Iago no John Brooks e tal. Ele marcou a maior parte do jogo o Shea com o Iago mesmo, e o Iago fez um trabalho muito bom. O Jorginho, no final do jogo, fez um trabalho muito bom contra o Olynyk, que é bem maior do que ele. O Caboclo muito parte do jogo no Olynyk também, e o Jorginho muitas vezes, uma parte do jogo no RJ Barrett. Mas tem que começar pela defesa, né, Ricardo? Foi uma atuação defensiva da seleção brasileira absolutamente perfeita. Muito boa. Acho que não teve, pra começar, não teve ponto fácil, né? Aliás, foi um jogo que não teve nada fácil no jogo, digamos assim, né? Porque foi um jogo árido, né? Digamos assim, foi um jogo bem desértico, que era o jeito que tinha que ser pro Brasil, né? O Brasil foi o que você disse. Eu até estava comentando com um grupo dos amigos aí que falaram, pô, o Brasil vai ganhar, não sei o quê. A chance do Brasil era transformar esse jogo num lamaçal. E foi isso que foi. O Brasil transformou o jogo numa modorrência, né? Um jogo travado, um jogo árido, um jogo, né, preso. E era a chance do Brasil fazer isso. O Brasil pareceu... O que eu acho especial nesse jogo é que nessa pegada aí do jogo árido, do jogo pesado, o Brasil pareceu um time mais forte, claro. Que é impressionante quando você está falando do outro lado de um time com 9 jogadores da NBA. O Brasil pareceu um time mais forte, mais corpulento, mais, né, para esse jogo ele me pareceu melhor
do que o Canadá. Que é impressionante. Eu acho que não sei se dava para cravar que seria assim. E assim, todo mundo trabalhou muito bem defensivamente. Eu acho que a gente tem a gente falou no último podcast, né, a gente tem sérias reservas sobre o que o Brasil vinha fazendo defensivamente na Copa do Mundo. Mesmo com o Gustavinho falando, a gente vai chegar até onde nossa defesa levar a gente. Hoje foi uma prova disso. Hoje o discurso alinhou com o que a gente está falando. Lógico que é uma vitória homérica pela diferença, mas é de onde parte tudo. A defesa, esse controle do ritmo. Transformar esse ritmo do jogo numa coisa horrorosa de se ver. Mas foi lindo, né? Foi horroroso, mas foi lindo pra gente. Quanto mais feio fosse o jogo, melhor pro Brasil, né? Porque se começasse a correr transição, o Canadá ia se sair bem, né? E o Brasil conseguiu... Sim, não foi perfeito ainda. Eu acho que o Brasil ainda... O Brasil levou vantagem no número de rebotes, 46-37. Não... Que é uma prova de ser o time mais forte, né? O time... Exatamente. É uma prova disso. A gente ainda perdeu alguns rebotes ofensivos bobos, né? Que eu acho que dá até a sensação... Esse número me surpreendeu um pouco quando eu vi no final do jogo o Brasil ter levado vantagem, porque marca muito os rebotes feios que a gente perdeu, né? Teve alguns rebotes ofensivos do Canadá, mas em geral o Brasil foi muito melhor nesse ponto. A gente conseguiu... Assim, um momento que eu achei que o jogo fosse virar na segunda etapa foi quando o Caboclo sai com a quarta falta. Foi ali que eu achei que o Brasil não ia conseguir segurar. Mas assim, tem aquele meme, né? Fila pra pedir desculpas. Fila pra pedir desculpas pro Lucas Dias hoje. Lucas Dias. Tá grande. Porque esses minutos dele substituindo o Caboclo, e parte deles foram com o Tim Soares e outra parte era ele, basicamente o Gui Santos, depois voltou o Bruno Caboclo. O Lucas Dias foi muito bem. Ele teve 8 pontos que foram importantes, teve... box score dele não é espetacular, tô vendo aqui 3 rebotes. Mas ele tinha 5 faltas e cometeu as 5 faltas, né? Não tem pra que levar pra casa a falta. E, assim, até o próprio Tim Soares, eu achei que fez um primeiro tempo bem ruim, eu achei que no segundo tempo ele foi bem melhor. Eu acho que o Brasil teria, assim, se simula esse jogo, o Brasil perde 99 de 100, né? E esse 1 que a gente vence é um jogo que o Brasil tem uma intensidade, um nível de foco e atenção no garrafão que teve nessa sexta-feira, porque era onde o Brasil sofreu na primeira fase, né? Ali ia defender a área restrita. E a gente não viu Felício em quadro, viu 2-3 minutos só. Aliás, para um time que teve problemas de falta pontualmente, com o Caboclo, por exemplo, o Gustavinho deu uma encurtada na rotação. E não era jogo pro Felício mesmo, pela falta de velocidade dele. Não. Mas a gente tava vendo assim, na primeira fase, não importa se o jogo era pro jogador ou não. O Gustavinho botou todo mundo em quadra, rodou todo mundo. Então ele deu uma encurtada hoje. O Herta jogou muito pouco, né? O Herta jogou segundo tempo, eu nem 9 lembro minutos. do Herta no quadro, né? Então, não lembro do segundo tempo o Herta no quadro, né? Então assim, deu uma encurtada. Deu uma encurtada porque era jogo pra, assim, quando você chega nessa reta final com chance, você percebe aqui, eu não posso ficar misturando as coisas aqui não. Aqui eu vou ter que ir com o que eu tenho, com o que funciona, né? Com o que de fato funciona. E você foi bem na pontuação, pontuando que esse momento da quarta falta do Caboclo, quando você pensa que Lucas Dias e Tim Soares vão ter que rodar ali porque o Felício não está jogando hoje, era difícil imaginar que ia sobreviver. Assim, sobreviveu até que bem, aliás, né? Sobreviveu muito bem, porque o Lucas Dias, como você disse, né, a fila tá grande para pedir desculpa pro homem, o gigante acordou. O Lucas Dias hoje ele apareceu. Teve determinado momento que eu tava, pensando assim, se eu pudesse voltar no tempo e dar um tapa em qualquer seja a substância que o Lucas Mariano tomou, que fez ele ser pego no antidoping, seria... A minha viagem no tempo seria a que eu escolheria, mas ele segurou muito bem a ponta, né? Mas assim, a gente tem que falar. A gente acha que já passou muito tempo sem destacar esses dois caras. Aliás, se você tá escutando o podcast Caras do Esporte, seja bem-vindo. Pela primeira vez, seja bem-vindo. Segue lá. Você que tá escutando também pela 10ª vez, seja bem-vindo também. Segue lá, deixa 5 estrelas, seja qual for o aplicativo de podcast que você escuta, ou se você estiver assistindo no YouTube. Mas vamos falar da dupla Shaq e Kobe brasileiro.
Iago e Bruno Caboclo. Caboclo teve 19 pontos, 13 rebotes. O Iago teve 8 pontos, 10 assistências, 4 rebotes, que não parecem números espetaculares, mas o Bruno Caboclo o jogo todo. O Iago na reta final. O que eles fizeram foi um negócio, assim, épico. É a dupla que lidera a seleção brasileira, é o centro de tudo que a gente faz. E não se deixe, você que não assistiu o jogo, não se deixe levar pelo box score, porque foram 2 atuações, assim, épicas, espetaculares, daquelas coisas que fazem lendas do basquete. De fato, assim, o Caboclo ele expõe um pouco um problema que o Canadá compartilha com os Estados Unidos, e a gente viu mais cedo, né? É um time que não tem o pesadão. Não vai ter gente para parar Vucevic, por exemplo. Hoje os Estados Unidos tem problema com o Vucevic. Não tem esse cara, e o Canadá sofreu com o Caboclo. E o Caboclo tem que ser esse cara mesmo. A gente tá vendo cada vez mais essa evolução do jogo do Caboclo, né? Lá atrás a gente pensava que o Caboclo ia ser um ala. Não, foi bem diferente, né? Ele evoluiu ele se transformou num pivô. Hoje ele é um pivô de fato, né? Um pivô e muito bom para o basquete FIBA. Eu acho que inclusive é a hora algum time da NBA provavelmente deve estar olhando com carinho pro Caboclo, porque realmente é um mundial muito bom que ele tem feito. O Iago, especialmente, é para se jogar o box score, scout fora. Porque o Canadá, o primeiro tempo especialmente, a estratégia foi tira o Iago do jogo. Sim. Botou o Dillon Brooks no Iago e acabou. Né? O Dillon Brooks não se importava com mais nada no primeiro tempo. E o mundo acontecia ali, tinha 8 jogadores jogando basquete, o Dillon Brooks e o Iago, né, separados. Então o Dillon Brooks parava o Iago, ia atrás de onde o Iago estivesse, era ele e o Iago o jogo. Então, dito isso, né, se torna ainda mais impressionante, porque o Iago, no primeiro tempo, o Iago não teve volume nenhum, né, assim, tirou a bola praticamente da mão dele, muitas vezes. No segundo tempo ele já teve mais a bola, e aí ele fez exatamente o que a gente quer num jogo como esse: infiltra e solta, né? Você bate na velocidade os defensores, aproveita qualquer troca para pivô, e teve trocas para pivô, ele caiu com pivô, ataca a cesta e movimenta o jogo, faz o jogo fluir, porque o Brasil não é um grande time ofensivo, a gente sabe disso, não é um time espetacular ofensivo, ele depende muito do Iago dinamizando o jogo, quebrando defesa e fazendo a bola rodar para fazer a defesa reagir. E foi o que ele fez muito bem no segundo tempo. Dito isso, no minuto final ele fez 4 pontos. Né, esses 8 pontos aí, 4 vieram no minuto e meio final, né, 4 pontos que de fato selaram a vitória do Brasil, quando o Brasil abre aquela vantagemzinha do Canadá para ganhar o jogo. Então o Iago realmente você pegar aí esses 8 pontos, resistentes e tal, se achar ruim, você assiste o jogo. Né, porque outros destaques aqui. Assim, ninguém jogou mal, eu achei que ninguém destacadamente jogou mal. Eu achei que o Jorginho de Paula também, ele é outro que termina com 6 pontos. Mas, assim, o plano do Canadá é claramente, como você falou, concordo plenamente, era tirar o Iago do jogo. O plano do Brasil, a sensação que deu a gente vai fazer um trabalho no Shea, mas a gente também não vai fazer que nem, por exemplo, a Austrália fez contra a Eslovênia mais cedo, que era dobrar basicamente o tempo todo no Luka, e nisso os outros jogadores da Eslovênia começaram a pegar fogo e a Eslovênia ganhou da Austrália, a Austrália está eliminada. O plano era você marcar o time, não só o Shea. Tanto que a gente viu, por exemplo, o RJ Barrett terminar com 4 pontos. Nickel Alexander-Walker, que estava vindo bem do banco, 3 pontos, né? O Kelly Olynyk, que nunca se criou também, 9 pontos, né? E foi caçado defensivamente o Olynyk, e o Brasil fez isso muito bem. O Dort foi o único outro cara que passou de 2 dígitos de pontuação do Canadá. E não é nem a dele, né? Ele é um especialista em defesa. Mas eu achei que o trabalho que o Jorginho fez no RJ Barrett foi um negócio fantástico. Tudo bem que o RJ Barrett sim, ele sumiu um jogo importante. Quem assistiu o jogo do Knicks não tá nada surpreso, né? E eu tenho minhas ressalvas com o RJ Barrett. É um cara que, assim, alguma hora ele vai ter que deixar de ser promessa e vai ter que ser o jogador que ele é.
Mas o trabalho defensivo que o Jorginho fez também no RJ Barrett foi muito bom. E o Gui Santos eu achei que jogou muito bem também. 10 pontos e... Quem poderia imaginar que o Gui Santos jogando mais tempo ia produzir mais e ajudar o ataque do Brasil, né? Acho que esse foi um erro dos 2 primeiros jogos, que foi consertado contra a Costa do Marfim já. Todos em choque, né? O Gui Santos. Mas enfim, assim, eu tinha... lembrei, eu ia falar, eu tinha algo muito inteligente pra falar que eu tô esquecendo, não. E não é tão inteligente. Eu acho que é o único jogador que eu olho, assim, eu bato o olho. Por exemplo, eu bati o olho aqui, eu vi Léo Mendel 2-11 de field goal e eu tomei um susto. Porque no primeiro tempo ele foi muito bem, né? Não, ele não, exatamente, ele não, assim, o impacto dele tá longe de 2-11. Talvez o único jogador que tem alguma ressalva, que é uma ressalva que a gente já faz ao longo do mundial, tá tão bem, é o Vitor Benite, mas, assim, hoje não é dia pra fazer ressalva a ninguém, hoje é dia de todo mundo ser celebrado, todo mundo comemorar. Eu acho que a gente tem que passar por um ponto que é importante aqui, que é impossível você ignorar, que é o Canadá. Vários jogadores não tiveram grandes dias, eles sentiram bastante esse jogo mais físico, que o Brasil tentou impor, tirar o ritmo do jogo. O Canadá tinha média de 108 pontos por partida. É o ataque mais produtivo no mundial. Hoje fizeram 65. Então, assim, dá uma ideia de como o jogo é desconfortável. Esse não é o jogo do Canadá. O Canadá não quer jogar assim, né? Então, esses caras, que o Alexander Walker, como você disse, eles sentiram que esse jogo realmente não destoou do que eles estão fazendo no Mundial, digamos assim, né? E você chama a atenção para Lu Dort e o Shai, obviamente, eles fizeram 40 pontos de 65 no Canadá. Dá uma ideia de que, né, os dois meio que foram os únicos que se criaram de fato durante o jogo, que fizeram alguma coisa acontecer durante o jogo do Canadá. Não foi um grande jogo do Canadá individualmente, você separando tudo o que acontece com o Brasil, a grande atuação no Brasil. Mas é assim, né? Seleções como o Brasil, Gabriel, que não estão no primeiro nível, eles têm que pegar jogos como esse e aproveitar, tem que ganhar esses jogos. A Letônia a França deu um mole, tomou uma virada de 12 pontos, deixou encostar no final do quarto período daquele jogo na primeira fase, tem que ganhar. É assim que funciona. O Brasil fez o trabalho dele, ele aproveitou uma noite para eles lá em Jacarta, né? Que estava muito ruim do Canadá, e fez o trabalho. E também tem uma participação sobre isso, como eu disse, porque transformou o jogo numa coisa totalmente atípica para o Canadá no Mundial. Sim. O Canadá, menor pontuação do Canadá no Mundial foi 95 pontos no partido. Então ele foi 30 pontos a menos do que menor pontuação que eles tiveram nos 3 primeiros jogos. É um jogo totalmente diferente de tudo que eles enfrentaram até agora. E não foi como se eles tivessem começado um grupo muito fácil, né? Foi um grupo com França, Letônia e, claro, o Líbano, né? Mas eles pegaram um grupo, não foi dos mais acessíveis, né? E concordo, eu acho que vários jogadores não tiveram desempenhos bons, mas muito por conta não foi como se eles estivessem errando arremessos livres o tempo todo, né? Acho que a defesa do Brasil foi absolutamente perfeita. A qualidade dos arremessos que o Brasil cedeu hoje foi muito baixa. O Brasil cedeu. Só para deixar bem claro o que eu tô falando. Ou seja, a qualidade dos arremessos que o Canadá criou na maior parte do tempo foi muito baixa, na verdade. Muitos arremessos em cima do cronômetro, assim, no último segundo, encontrando algum espaço para arremessar. Ou seja, se você encontra um arremesso no último segundo, Gabriel, para você fazer, mesmo que ele seja um bom arremesso, ele é complicado. Porque você tá apertado, tem 2 adversários em cima de você, tem o outro time e tem o cronômetro. Então, se você acha um bom arremesso no último segundo, geralmente ele não é tão bom assim, né? E o Canadá teve alguns desses, e no geral o Canadá não criou grandes arremessos ao longo do jogo. Quem criou bons arremessos ao longo do jogo foi o Shai. Sim. O Shai é impressionante, né? Ele cria bons arremessos para si. Mas o Canadá em si, no geral, grande trabalho do Brasil defensivo, é por onde passa a vitória do Brasil, né, hoje. E assim, o Shai vai ter ele vai conseguir criar, porque ele é um dos melhores jogadores do mundo, né? Ele é um dos 6, 7 melhores, quer dizer, 6, 7 é exagero, mas top 10 provavelmente na NBA. E assim, pra gente passar rapidinho aqui pelos outros jogos, último ponto aqui, acho que explica, é um ponto que explica bem como não teve dose de sorte nesse jogo. Claro, sorte sempre tem,
Mas o Brasil arremessou 19% de 3. Acho que Exatamente. se você... Isso. Tava esquecendo disso. 5-27, se eu não me engano, né? Se você vai desenhar antes do jogo, como que o Brasil vai ganhar esse jogo? O Brasil vai arremessar 15 de 35 de 3, 15 de 40 de 3. E não foi isso, mas o arremessou mal de 3, né? Acho que o Brasil teve 56% de arremesso de quadra, chegou na linha de lance livre, não teve sorte ofensivamente, foi tudo uma luta. Eu sei que você é fã de Pokémon também, Ricardo, foi aquela batalha de Metapod na primeira temporada, né, do Ash. Muito, exatamente, né, cara? Muito, boa comparação. Mas é isso, cara, assim, quando a gente tá falando aqui que o Brasil transformou o jogo num lamaçal, né, numa coisa modorrenta, ele paga o preço também por isso, né? Ele não vai criar também os grandes arremessos. Por exemplo, como foi na primeira fase contra o Irã, o Brasil queria correr, o Brasil quer correr, né? Ele não pode fazer isso contra o Canadá, porque se for pra correria com o Canadá, não vai dar certo. É o jogo deles, entendeu? Que é um pouco o que aconteceu com o Brasil contra a Costa do Marfim. Muita gente falou, o Brasil foi pouco intenso contra a Costa do Marfim. Eu acho que tem um segundo lado nisso. Eu acho que o Brasil olha para a Costa do Marfim e fala, se eu correr, eu tô dando o cenário para o franco atirador. Costa do Marfim. Se as seleções africanas correm, é isso que elas conseguem fazer geralmente, né? O regular deles é correr. Aí o que vier lucro em relação a tirando isso, né? Então é um pouco o que aconteceu também com o Costa do Marfim ao contrário. O Brasil tinha que fazer esse jogo. Tinha que fazer esse jogo de lamaçal mesmo. Jogo modorrento, jogo lento. E pagou por isso também. A qualidade dos arremessos do Brasil na maior parte do jogo também não foi excelente. Não. Mas o Brasil tinha uma vantagem muito grande sobre o Canadá, que é representado no acabou, né? Ponto lá dentro do garrafão, nada foi fácil no jogo, mas pro Brasil pareceu bem mais fácil do que o Canadá. Sim. O Canadá, o que teve de bola, que passou para dentro do garrafão, o Canadá, chegava lá dentro, os caras jogavam para cima, tipo, a bola passava direto, só batia na tabela e voltava, sabe? O que é um sinal de boa defesa de garrafão do Brasil, boa proteção de área, né? O Brasil tinha isso de vantagem sobre o Canadá. Sim. Né? Tudo em torno do garrafão do Brasil foi muito mais bonito do que do Canadá. O Canadá foi um horror. Chegar perto do garrafão, né, os arremessos do touro, que é o que o Brasil precisa fazer. Muito graças ao Caboclo, né, que realmente está fazendo um mundial fantástico. Para encerrar esse grupo, né, na outra partida do grupo, a Letônia surpreendeu a Espanha. Aliás, não acho que não dá nem para chamar mais surpresa, né, a Letônia, 74-69. E basicamente não, todo mundo no grupo do Brasil tem a mesma campanha, 3 vitórias e 1 derrota, 7 pontos. O caminho do Brasil agora parece ser bem direto, né? Tem mais combinações de resultado assim, mas Brasil ganha da Letônia, Espanha perde pro Canadá, Brasil tá nas quartas de final. É isso, né? E na verdade, né, o que se desenhou aí são 2 jogos para 2 vagas. Realmente 2 mata-matas, basicamente, né? Porque você é muito o que tá desenhado aí. Lógico que a FIBA tem essa coisa de saldo de ponto, que pra mim é muito estranho. Essa coisa de saldo de ponto, eu não quero bem. Eu gosto de uma situação como essa. Né? Você tem 2 jogos, basicamente, você tem 2 vagas, esses 2 jogos é meio que confronto direto um contra o outro. A gente não tava esperando muito que isso fosse acontecer, né? O Brasil disputando uma vaga com a Letônia diretamente, Espanha e Canadá se matando do outro lado. Mas é muito o que tá parecendo que se desenhou. Lógico que você tem que fazer conta aí, tem umas coisas de saldo, mas o que se desenhou aí é muito isso, né? Tá bem encaminhado para isso. E o que é engraçado é que a gente tava falando aqui que Estados Unidos e Canadá são as 2 vagas olímpicas. Não sei. Se o Canadá perder para a Espanha e o Brasil, né, vence a Letônia, é o Brasil provavelmente com a República Dominicana ou Porto Rico lutando pela segunda vaga, e uma delas deve ficar com os Estados Unidos, provavelmente, né? Que é engraçado, realmente é uma virada aí bem inesperada. E falando em, assim, agora a gente vai ter que jogar contra a Letônia, e você que acompanha a seleção, você ouvinte que acompanha a seleção brasileira há muito tempo, você sabe qual que é o medo agora. Eu não vou falar em voz alta, mas todo mundo sabe qual que é o medo agora. Mas, vamos acordar cedo domingo, vamos torcer. Passando pelos resultados do dia, muitas surpresas, né?
Outro grupo que tá... A gente tava falando que não tinha muita surpresa não ser a eliminação da França. Eu falei há 2 dias atrás com você isso, Gabriel. Mudou tudo. Belíssima análise. Grupo I, a Sérvia foi derrotada pela Itália, 78-76, que se arrastou na fase de grupos a Itália e conseguiu a vitória agora. E Porto Rico... A Itália teve a 2 pontos contra Angola. Ganhou de 2 pontos, se eu não me engano, de Angola. Se tivesse perdido aquele jogo, uma bola de 3 de Angola, por exemplo, tava fora. E Porto Rico derrotou a República Dominicana com um jogaço do Towns, 34 pontos. E agora o grupo tá todo mundo embolado ali, todo mundo, mesma situação do grupo do Brasil. E basicamente agora a Sérvia joga contra a República Dominicana, né, por uma vaga, e a Itália joga com Porto Rico por outra, né? Igual o grupo do Brasil. Impressionante porque, né, a gente bate na tecla, Espanha e Canadá em um, República Dominicana e Sérvia em outro. Foi nossa certeza, na verdade, né? Só um deles dois vai passar, inclusive são confrontos diretos. Os dois vão se enfrentar por uma vaga, basicamente é isso que vai acontecer. Exatamente. É impressionante como tudo se quebrou em 3 dias, né, Gabriel? Que é um pouco também do espírito do campeonato, né? Em um dia, né, em 20 minutos tudo pode mudar, diria o canal de notícias, né? Então, é meio que assim as coisas. A Itália estava encaminhada para perder, né? Mas aí teve o recital de Simone Fontecchio, né? Que estava fazendo um post no Jumper. Simone Fontecchio joga uma temporada no Utah Jazz e a gente atualmente não lembra. Eu não lembro do Simone Fontecchio. Nenhuma memória. Né? E ele jogou acho que 60 partidas na última temporada. Eu não lembro dele em quadra, basicamente. Nenhuma memória mesmo. No grupo J, os Estados Unidos sofreu contra Montenegro, foi pro intervalo perdendo, se eu não me engano. Eu assisti todo. Assisti todo esse jogo, foi. Saiu perdendo 38-37. Isso, exatamente. Foi aquilo que você falou quando a gente tá falando do jogo do Brasil, né? Os Estados Unidos, mesmo, assim, em teoria você tem o Jaren Jackson Jr., tem o Bobby Portis, tem o Walker Kessler, né? Que são caras mais de garrafão, mas ainda assim o Vucevic passou por cima de todo mundo, 21 pontos, 16 rebotes. Mas os Estados Unidos, no fim, graças ao Anthony Edwards, né, conseguiu a vitória, né? Foi o primeiro teste dos Estados Unidos, né? E assim, eu até falei isso no Twitter. O Montenegro fez o que deveria. Forçou o jogo de garrafão, dominou o rebote, tirou o ritmo total do jogo. Os Estados Unidos não encontrou contra-ataque a maior parte do jogo. Exatamente o que a gente viu com o Brasil e Canadá. Assim, tirou totalmente o ritmo do jogo. O jogo foi jogado no ritmo de Montenegro. E os Estados Unidos estavam na noite tenebrosa arremessando a maior parte, sabe? Nos últimos 2 minutos, uns 5 arremessos caíram dos Estados Unidos. Antes, Gabriel, foram 38 minutos de horror. Assim, os Estados Unidos estavam com a mão horrorosa hoje. Então, meio que foi o cenário para os Estados Unidos perder. Não perdeu, porque no final, como eu disse, os 2 últimos minutos caíram 5 arremessos ali e abriu uma vantagem segura. E é aquela história, os Estados Unidos ainda, sabe, mesmo quando a coisa está difícil, encontra, sabe, sai alguma coisa. Né? No garrafão, por mais que o Nikola Vucevic tenha dominado o jogo no garrafão, quando não era o Vucevic, tudo é um parto, porque o Jaren Jackson é muito mais atlético que todo mundo, então faz, né, tem aquele arremesso que parece livre para um jogador normal. O Jaren Jackson sai de um lugar qualquer, porque ele é obviamente muito mais atlético do que o Milutinovic, né, e sai do nada, dá um toco nele, que é isso que os Estados Unidos faz. Mas foi um jogo complicado, foi um jogo emboscado, uma noite que, sinceramente, os Estados Unidos não estava minimamente inspirado também, além de Montenegro dominar o ritmo do jogo. Um teste interessante para os Estados Unidos, embora, assim, se for jogar outra partida que nem essa, viu, Gabriel? Vai ser duro não só dos Estados Unidos ganhar, vai ser duro de assistir. Hoje foi sofrido os Estados Unidos jogar basquete. Os Estados Unidos está classificado, Lituânia classificada também, Lituânia que atropelou a Grécia. 92. Essa é uma análise que envelhece bem. A Lituânia é o melhor time que ninguém está falando. Agora vai ter Estados Unidos e Lituânia ali pelo chaveamento ali nas quartas de final, né? Eles cruzam, grupo J cruza com o grupo... Agora eu perdi aqui.
chaveamento, vamos ver se eu acho. Eu não J faço ideia. grupo com grupo I, que é o grupo da Sérvia e da República Dominicana, né? Então é um grupo que tá totalmente aberto ainda, mas vai ter esse jogo ainda. E no grupo K, outra análise boa sua, que você falou sobre a Austrália muito mal e jogou muito mal contra a Eslovênia, foi derrotada, a Eslovênia avança, a Alemanha avança também depois de vencer com facilidade a Geórgia, 173, e Eslovênia e Austrália foi 91-80, e Eslovênia e Austrália foi aquilo que eu falei, né? A Austrália, o plano era tirar o Luka Doncic do jogo, e eles fizeram a bola andar. O Luka Doncic teve problema de falta também em determinado momento do jogo, mas essa marcação dupla não surtiu muito efeito, porque o Luka, ele se livra da bola e encontra sempre o cara certo, e a Eslovênia venceu também sem... A Austrália chegou ali no terceiro quarto, chegou a ameaçar ali uma volta no jogo, mas a Eslovênia comandou, e a Alemanha e a Eslovênia agora se enfrentam pela primeira colocação, né, no grupo que cruza com o grupo do Brasil. Achei que... Eu não vi o jogo inteiro, vi bem pouco desse jogo, na verdade. Mas eu vi alguns minutos sem o Luka. Eu achei que o Eslovênia se virou surpreendentemente bem sem o Luka. O Prepelic, né, que é mais um chutador, teve um pouquinho mais de protagonismo e fez a coisa andar. E a Eslovênia tem um jogador que não que é naturalizado, obviamente, e que a gente só fala dele em Copa do Mundo, em Olimpíada e tal, que é esse Mike Tobin, pivô. Ele é um pivô de alto aproveitamento, ele é um pivô que o Luka Doncic geralmente joga a bola pra ele e ali acha uma cesta ali dentro. Ele é um bom escudeiro. Pra quem tá acostumado com o Dwight Powell, né? O Mike Tobin, ele é bem mais eficiente do que esses pivôs que o Dallas teve na última temporada no basquete FIBA. O Mike Tobin, geralmente ele corresponde. Viu, Gabriel? Não é um grande tomador de decisão, não é um grande pensador do jogo, mas ele é um corpo grande para se ter ali perto da cesta e ele põe a bola para dentro. E ele ajudou a desenrolar também um jogo em que a Eslovênia deveria ter sofrido mais, vamos ser sinceros. Acho que foi, né, a Eslovênia deveria ter sofrido mais nesse jogo, não sofreu. A Austrália eu não acho que a Austrália foi tenebrosa, mas abaixo das expectativas, e o basquete apresentado, especialmente, não gostei muito. Porque você pensa que foi uma seleção que foi medalha de bronze e acrescentou o Josh Giddey, né? Então você imaginava algo bem melhor, e realmente é uma das decepções da competição. Mas é isso, podcast emergencial aqui sobre esse grande dia pro fã brasileiro de basquete. Siga o Jumper Brasil lá no @JumperBrasil, siga o Ricardo no Estabolito Jumper. Ricardo, brigadão aí pela sua participação back-to-back, coisa que na NBA não existe, né? Você aí, vai precisar ter um descanso grande agora, depois de 2 podcasts seguidos. Mas brigadão, cara, pela participação. Poxa, num dia como esse pode ser emergencial mesmo, que a gente dá um jeito. A gente aparece, viu? Pode contar por conta e risco de quem convida, como sempre, me chamar. Tamo junto aí. Fica um abraço pra todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes também. Até a próxima. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta no domingo, depois da segunda rodada da segunda fase. Vamos torcer bastante pela seleção brasileira. Tem podcast sobre NFL também no domingo, com preview, palpites pra Conferência Americana e Super Bowl. Último domingo sem NFL, no próximo domingo já tem temporada da NFL. Então, comece a acompanhar, Ricardo. Sei que você não é um fã. Não é que eu não sou um fã, eu acho que é um esporte muito legal de deixar a TV e eu estar fazendo outras coisas. Eu gosto. Assim, eu ia falar, um esporte que eu gosto muito de deixar. Não ia dizer que você não era fã. Não sou um pensador do jogo, não sou o cara. Se você mostrar a prancheta, eu não sei o que tá acontecendo. Eu vejo um monte de coisa misturada. Mas então, se você, assim como o Ricardo, ainda não acompanha de perto, acompanhe, vale bastante a pena. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!